Olá, aventureiros e amantes de histórias! Sejam bem-vindos a mais uma jornada épica no nosso canal, onde cada relato se transforma em uma nova aventura a ser desbravada. Antes de mergulharmos nas profundezas deste conto fascinante, é fundamental que vocês se inscrevam, deixem seu like e ativem as notificações para ficarem por dentro de todas as nossas emocionantes aventuras. No vídeo de hoje, vamos explorar o intrigante Segredo do Cinturão de Hades. A batalha entre vivas e mortas, uma narrativa que entrelaça a ação, filosofia e emoções profundas em um mundo repleto de mitologia. Este conto se passa em um universo vibrante e multifacetado, onde as forças do submundo e do mundo dos vivos colidem de maneiras inesperadas e extraordinárias. O Cinturão de Hades é uma lendária peça de armadura, forjada nas chamas da ambição e do desejo. Segundo a mitologia grega, este artefato concede poder incomensurável ao seu portador, permitindo não apenas controlar a vida, mas também transcender a morte. Sua origem remonta aos dias antigos, quando Hades, o deus do submundo, utilizava este cinturão para manter um equilíbrio delicado entre os vivos e os mortos. O que muitos desconhecem é que o cinturão não é apenas um instrumento de poder. Ele traz consigo uma maldição imprevisível. Em nossa narrativa, aqueles que buscam o cinturão, motivados por suas ambições, frequentemente se veem consumidos pelo próprio desejo de controle. O mito aqui é claro: o poder é uma faca de dois gumes, ele exige responsabilidade e ponderação ao ser utilizado. Cada escolha tem suas consequências, e em um mundo interconectado, nada é realmente gratuito. Quando um guerreiro desonesto, conhecido como Teros, consegue colocar as mãos no cinturão, ele não apenas invoca os fantasmas das almas perdidas, mas também acende uma chispa de caos que reverbera em todo o reino. As almas que ele controla são entidades ressentidas, cada uma delas carregando uma história não contada, uma dor que precisa ser reconhecida. Assim, a batalha que se aproxima não é apenas um embate entre forças opostas, mas um confronto entre legados imortais e histórias profundas que clamam por atenção e liberdade. Esta ação provoca a ira de Hades, que vê sua ordem natural ameaçada. Hades não é apenas um deus do submundo, ele é o guardião das regras que mantém a vida em um equilíbrio delicado. Para ele, a ambição de Teros representa um desafio pessoal, uma afronta à estrutura do universo que ele cuidadosamente supervisiona. Infelizmente, Hades é frequentemente mal interpretado apenas como o vilão da mitologia, mas em nossa narrativa exploraremos suas verdadeiras motivações, mostrando que até mesmo os deuses têm suas limitações e emoções. Assim, inicia-se uma cadeia de eventos cataclísmicos que elevam a tensão entre o reino dos vivos e o mundo dos mortos. Teros, agora empoderado e corrompido, se transforma em uma figura de medo e destruição. Sua ambição desenfreada faz com que sua humanidade se dissipe lentamente, transformando-o em uma mera sombra daquilo que era. Essa transformação trágica obedece à norma clássica nas histórias de conflito. O heroísmo e a vilania são frequentemente duas faces da mesma moeda. O que define a diferença entre os dois é a escolha que cada um faz quando desafiado. A trama se desenrola em uma luta titânica entre os heróis do mundo dos vivos que precisam enfrentar Teros e suas tropas de mortos. Este grupo diversificado inclui um cavaleiro valente de armadura reluzente, uma ladra astuta com habilidades em furtividade e um mago que manipula feitiços ancestrais e histórias esquecidas. Cada um deles vem de um fundo diferente, trazendo habilidades únicas, traumas, esperanças e sonhos. Essa diversidade é o que torna suas aventuras tão ricas e profundamente humanas. Por exemplo, o Cavaleiro, um paladino da justiça chamado Orion, luta não apenas com sua espada, mas também com as expectativas de sua família, que espera que ele traga honra ao nome deles. Orion possui um desejo ardente de se provar não apenas como um guerreiro, mas também como um símbolo de esperança para seu povo. A Ladra, cujo nome é Lyra, vem de uma origem desprivilegiada e busca não só a sobrevivência, mas também a redenção por suas escolhas anteriores, que a levaram por um caminho de furtos e desonra. Cada um deles traz um peso emocional significativo, que influencia suas decisões e ações ao longo da trajetória. Esta construção de personagens enriquece a narrativa,
permitindo uma conexão mais profunda entre os jogadores e a história que estão vivendo. Além disso, as interações entre Orion e Lyra criam um dinamismo interessante. Lyra, frequentemente desafiando as ideias de honra de Orion, força-o a questionar se objetivos nobres justificam métodos questionáveis. Ao longo da jornada, Orion aprende que a verdadeira coragem não está apenas em agir heroicamente, mas também em entender a perspectiva dos outros, especialmente aqueles que ele uma vez desprezara. Além das batalhas épicas e dos conflitos físicos, a história mergulha em temas sombrios, como a corrupção do poder e os dilemas difíceis que os heróis devem enfrentar. Esses dilemas morais servem para questionar o conceito de heroísmo. O verdadeiro dilema se encontra nas decisões que eles tomam. A linha tênue entre a vida e a morte se torna cada vez mais emaranhada à medida que se aventuram mais profundamente no submundo. Questões filosóficas surgem, como até onde estão dispostos a ir para proteger o que amam, e qual é o custo real do poder e da ambição desenfreadas. Em termos de mecânica de RPG, essa narrativa oferece um solo fértil para o desenvolvimento de personagens e tramas intricadas. Cada jogador pode explorar sua moralidade, dilemas internos e o impacto de suas ações, que vão muito além das batalhas. As consequências de cada decisão ressoam não apenas no presente, mas moldam também o futuro dos envolvidos. As interações entre os personagens e os desafios emocionais que enfrentam criam uma imersão profunda, fazendo com que a experiência de jogo seja mais significativa e envolvente. Prepare-se, pois o nosso mergulho no segredo do Cinturão de Hades está apenas começando. A jornada que se desdobra a cada episódio será repleta de surpresas, ambições desenfreadas e batalhas épicas. Fiquem ligados, pois ainda temos muito mais a explorar e desvendar. À medida que os rumores sobre o Cinturão de Hades começam a se espalhar pelas tavernas e vilarejos, um grupo peculiar de aventureiros se forma, atraído pela promessa de poder e conhecimento. Contudo, esses heróis não são apenas mercenários à procura de riqueza. Eles são uma tapeçaria intricada de bondade e ambição, cada um com suas motivações e passados entrelaçados, que se tornam cada vez mais complexos à medida que a história avança. Entre eles, a poderosa maga Elara se destaca por seu domínio das artes arcanas, aliada a um profundo amor pelo equilíbrio e pela proteção dos inocentes. Sua história não é apenas uma busca pela mágica, mas uma jornada de descoberta pessoal, onde o poder é visto como uma ferramenta a ser usada com cautela. Elara é motivada por uma tragédia pessoal que a marcou, na qual, ao tentar usar sua magia para salvar um vilarejo de um desastre, acabou causando uma catástrofe. Essa experiência a fez acreditar que suas habilidades devem ser usadas para proteger, não para dominar. Kael, um guerreiro renomado, traz em sua história um histórico de ações heróicas e inabaláveis, mas também um peso considerável em sua consciência. Ele se sente na obrigação de agir heroicamente, mesmo quando isso significa sacrificar seu próprio bem-estar ou felicidade. Há um dilema em Kael sobre o que significa ser um verdadeiro herói e as expectativas que os outros impõem a ele. Em sua busca por redenção, ele parte para ajudar a derrotar Teros, não apenas para evitar seu poder imensamente destrutivo, mas também para se redimir por erros de seu passado. Finn, um ladino astuto, utiliza suas lendárias habilidades em engano e manipulação. Ele tem um talento inato para escapar de problemas, mas suas táticas muitas vezes entram em conflito com o idealismo de Elara e o código de honra de Kael. Cada um tem uma conexão particular com a busca pelo Cinturão de Hades, que vai desde motivações pessoais até desejos de ignorar as diretrizes que os restringem e as consequências de suas ambições. Essa dinâmica entre os membros da equipe rende momentos variados de tensão, aprendizado e crescimento. O que torna esse grupo ainda mais interessante é a dinâmica entre cada membro. Elara, frequentemente em conflito com Finn a respeito de suas táticas, representa uma voz de razão em um mundo onde a astúcia muitas vezes prevalece. Kael, que se posiciona como um mediador, traz equilíbrio nas interações tumultuadas entre Elara e Finn, garantindo que a equipe não se desvie de seu propósito. Juntos, eles se aventuram nas profundezas do submundo, onde as sombras se tornam densas e os ecos de almas perdidas sussurram entre as pedras frias e úmidas. À medida que avançam,
eles enfrentam enigmas e desafios que não apenas testarão suas habilidades físicas, mas também suas relações e valores. Cada obstáculo se torna um espelho que reflete suas inseguranças e medos mais profundos. Por exemplo, enquanto Kael luta para provar seu valor como guerreiro, ele se lembra constantemente da culpa que o persegue por ter perdido seu irmão em uma batalha anterior. Essa culpa se manifesta em seus pensamentos durante os confrontos, atrapalhando seu foco e o fazendo questionar suas escolhas e habilidades. As interações do grupo estimulam um aprofundamento emocional, permitindo que o público se conecte ainda mais com suas jornadas pessoais. Contudo, eles não estão apenas em busca do cinturão por motivos egoístas, mas também pela necessidade de consertar um mundo que se tornara caótico. Lyra muitas vezes questiona a moralidade de suas ações, ponderando se é justo buscar o poder quando isso pode custar a vida de muitas almas inocentes. Mergulhando em mitos e lendas sobre os perigos que os aguardam, o grupo encontra seu primeiro desafio: os Guardiões das Portas, espectros que protegem a entrada do Reino dos Mortos. Esses seres não apenas representam a morte física, mas são também uma representação do dilema entre a vida e a morte que cada herói deve enfrentar. Assim, a luta contra os Guardiões não é só física. É uma batalha psicológica, uma prova em que cada personagem deve confrontar suas próprias fraquezas e medos. Kael deve lutar contra os Guardiões com sua espada, mas também precisa vencer suas memórias. Ele é confrontado pelo fantasma de seu irmão mais novo, que ele não conseguiu salvar em uma batalha anterior. Essa visão o faz questionar seu valor como guerreiro e sua capacidade de proteger aqueles que ama. Essa luta contra os Guardiões, portanto, se torna mais do que um mero embate físico. É uma verdadeira jornada de autoconhecimento, uma exploração profunda de sua psicologia e dos traumas que moldam suas decisões. Após finalmente atravessarem as portas, eles chegam a um campo antigo, onde o tempo parece congelar. As energias desse lugar carregam as memórias de muitas batalhas passadas e, ao mesmo tempo, uma sensação de impotência paira no ar. Aqui, os ecos das pelejas ainda estão vivos, e os vivos são atraídos irresistivelmente pelo desespero das almas vagantes. As estratégias, táticas e artefatos mágicos que acumulam se tornam cruciais, enquanto lutam para não se perderem na dor que permeia o campo. A iluminação cadavérica desse terreno é um reflexo da luta intensa que está por vir. No entanto, também há uma aura de mistério no ar. Cada vitória sobre essas almas não é uma conquista simples. É um reconhecimento de suas histórias e da dor que elas carregam. O campo de batalha espiritual, portanto, não é apenas um local de luta, mas um cemitério de esperanças não realizadas, cheio de memórias de vidas interrompidas prematuramente e que exigem respeito e atenção. Enquanto o grupo avança, eles começam a perceber que o cinturão de Hades não é apenas um objeto de poder, mas uma chave que pode libertar ou aprisionar almas. Elara, em sua busca por compreender melhor a magia que cerca o cinturão, descobre que ele pode não apenas conferir poder, mas também influenciar o destino daqueles que buscam sua posse. Essa revelação expõe uma questão crucial sobre o papel do destino e das escolhas que fazemos em nossa jornada ao longo da vida, especialmente em momentos de dificuldade. Ao mesmo tempo, Finn, com sua astúcia inigualável, revela que uma guerra iminente se aproxima, orquestrada por forças competidoras que desejam o cinturão para seus próprios fins nefastos. Essa subtrama de espionagem e o poder da informação, que muitas vezes é desprezado, agilizam a narrativa, pois permite questionar as intenções de cada um que se aproxima do grupo. Refletindo sobre isso, os heróis percebem que, para alcançar seus objetivos, se devem manter unidos, mesmo que suas ideias e métodos diverjam um do outro. As escolhas que eles farão impactarão não apenas suas vidas pessoais, mas também o equilíbrio cósmico entre os mundos, destacando as consequências que nossas decisões têm para o universo ao nosso redor. Com cada desafio, o potencial para crescimento, perda e redenção se torna uma parte essencial da jornada deles. Cada derrota se transforma em uma lição, cada vitória em um novo ponto de partida. Essa narrativa molda não apenas o curso de suas vidas, mas também o destino do mundo em que vivem, onde a escolha moral se torna a força propulsora da transformação. À medida que a tensão aumenta, introduzimos um dos elementos mais intrigantes da história, o Cinturão de Hades.
Este artefato místico, supostamente capaz de permitir ao seu portador controlar as almas tanto dos vivos quanto dos mortos, se torna o centro da disputa entre a destemida Elara e o ardiloso necromante Morwen. O Cinturon, que brilha com um material sombrio e reluzente, está imbuído de poderes que podem alterar irrevogavelmente o curso da vida e da morte. Os antigos textos ancestrais nos contam que quem o possui não apenas ganha força, mas também a habilidade de ressuscitar os mortos. Um poder inigualável em batalhas épicas e que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Após adquirirem pistas sobre a localização do cinturão, Elara e Morwen se encontram em um confronto inevitável. Aqui, é crucial compreender que essa batalha simboliza mais do que um duelo físico. É uma luta entre filosofias opostas, entre a luz e as trevas, entre o que é considerado justo e o que é impiedosamente ambicioso. Morwen, um personagem engenhoso e manipulador, representa a busca por poder sem limites. Ele foi moldado por eventos devastadores em sua vida, que alimentam sua obsessão por controle e domínio. O desejo de controlar a vida e a morte, herdado do próprio Hades, faz com que Morwen ignore as consequências de suas ações. Enquanto isso, Elara, guiada por suas convicções firmes e ideais de justiça, tem um propósito claro: proteger seu povo e restaurar o equilíbrio que Morwen e Teros ameaçam romper. A diferença entre os dois não é apenas um choque de personalidades, mas uma luta maior que questiona o verdadeiro significado de heroísmo em situações extremas. A batalha transcorre em um vale sombrio, onde as almas dos mortos se agitam com uma inquietação incessante, criando um ambiente de pura tensão e emoção. A paisagem do vale é um reflexo das lutas internas de cada combatente. Existem ecos de pelejas passadas que reverberam sombrios ao redor, confundindo e assombrando os oponentes. O impacto de suas escolhas reverbera por todo o reino, transformando-se em uma luta em que o destino de muitos está em jogo, especialmente daqueles que ainda vivem. Durante a batalha, cada personagem deve enfrentar não apenas a força de seu oponente, mas também os fantasmas de seu passado. Enquanto lutam, o público deve entender que não se trata apenas de espada contra magia. Trata-se do valor das vidas perdidas, do peso das decisões e da busca por redenção em um cenário onde tudo parece perdido. O desejo por poder pode ser uma força irresistível, mas Elara deve confrontar sua moralidade e descobrir até onde está disposta a ir para salvar seu povo. Cada golpe desferido por Elara não é motivado apenas pelo combate físico, mas por uma luta maior pelo que considera ser moralmente correto. A batalha se intensifica, revelando as fraquezas e vulnerabilidades de ambos os lados. Em um momento crucial, quando Elara parece à beira da derrota, e Morwen está prestes a reivindicar o cinturão e a pulsante energia que ele representa, Elara toma uma decisão audaciosa. Ao evocar uma força ancestral que a conecta a todos aqueles que defendeu ao longo de sua vida, ela ilustra um profundo conceito. O verdadeiro poder não vem da capacidade de dominar ou matar, mas sim das conexões que formamos e do amor que alimenta nossas ações e decisões. Esse ato sacrificial não apenas fortalece Elara, mas transforma a dinâmica do combate, mostrando que o verdadeiro poder resulta da compaixão e autossacrifício. Ao repudiar o caminho fácil da ressurreição e optar pela redenção, Elara não apenas recupera o cinturão, mas redefine o que realmente significa ser um herói. A capacidade de sacrificar desejos pessoais por um bem maior é a verdadeira marca de grandeza, e isso ressoa fortemente nas mentes dos espectadores que assistem a esse conflito titânico. A revelação de que o poder não precisa ser sinônimo de ambição corroída transforma esta batalha em uma experiência de aprendizado tanto para os heróis quanto para aqueles que os observam. O desfecho da batalha traz uma reviravolta surpreendente e oferece uma nova perspectiva sobre a natureza do herói. Elara, cansada e marcada pela batalha, percebe que a luta não termina ao derrotar Morwen, mas os verdadeiros desafios se encontram na forma como eles moldam o futuro após esse conflito. Compelida a avaliar a verdadeira natureza do poder que detém, Elara se recusa a usar o cinturão como um mero instrumento de caminho para conquistar o domínio. Em vez disso, ela busca um novo significado de heroísmo, onde a força é combinada com responsabilidade e empatia. Ao final de cada batalha, um novo vínculo deve ser forjado entre os combatentes.
agora unidos por um inimigo comum. A unidade diante da adversidade e o heroísmo fundamentado na empatia tornam-se a verdadeira vantagem na luta, preparando o caminho para uma aliança inesperada que pode reverter o futuro tanto do submundo quanto do mundo dos vivos. Assim, essa batalha não se resume a um choque entre heróis e vilões. É uma lição sobre como os laços formados sob estresse podem elevar todos os envolvidos. O que se segue na narrativa é igualmente significativo. Com a vitória de Elara, o cinturão de Hades é selado, não como um instrumento de poder, mas como um símbolo de sabedoria e equilíbrio. Em vez de utilizar o cinturão para dominar vivos ou mortos, ela toma a decisão consciente de guardar Lu em um local sagrado, onde será protegido e suas energias poderão ser restauradas. Este ato de preservação é uma poderosa metáfora sobre como manejar o poder e a responsabilidade que acompanha tal força. Mostra claramente que a força não deve ser usada levianamente, mas deve ser tratada com respeito. Elara retorna ao seu povo, não como uma conquistadora triunfante, mas como uma líder sábia que traz consigo lições que mudaram seu entendimento sobre heroísmo e responsabilidade. Sua jornada ensina que a verdadeira bravura não reside apenas em vencer batalhas físicas, mas na capacidade de escolher a compaixão e a justiça em um mundo repleto de adversidades. O retorno dela é uma celebração não apenas da vitória, mas do aprendizado e crescimento que todos os envolvidos experienciaram. O vínculo criado entre Elara e seu povo se solidifica, reforçando a ideia de que juntos eles são mais fortes e mais capazes de enfrentar os desafios futuros. Em um epílogo inspirador, assistimos a uma nova era despontar no reino. As histórias dos feitos heróicos de Elara se tornam lendas que são contadas por gerações, celebrando não apenas suas vitórias, mas também as escolhas que desempenharam um papel crucial em moldar o futuro de seu povo. O cinturão de Hades, agora protegido de mãos ambiciosas, simboliza que os verdadeiros heróis são aqueles que lutam não apenas por si mesmos, mas para promover um futuro mais iluminado e justo para todos. As lições aprendidas nesta jornada ecoarão através das gerações. A batalha entre vivos e mortos se transforma em uma reflexão sobre a complexidade da vida, a inevitabilidade da morte e as ações que tomamos enquanto estamos aqui. A verdadeira narrativa não é sobre a conquista do poder, mas sobre a busca pela redenção e a compreensão profunda de que cada escolha carrega um peso imenso. O cenário se transforma, com Elara agora não apenas como uma heroína, mas também como uma professora e guia. Com novos desafios à vista, seus ensinamentos se tornam um farol para jovens que desejam seguir seus passos. Ela orienta novos guerreiros e magos, ensinando que o maior poder não reside em controlar, mas em apoiar, proteger e entender o verdadeiro significado de cada ato de bravura. Assim, enquanto o ciclo de vida continua, o legado de Elara não será esquecido. Suas histórias inspirarão inúmeras outras almas a lutarem por um mundo mais equilibrado, onde a vida e a morte são respeitadas e as ambições pessoais são desafiadas pela necessidade de proteger o que é certo. A jornada nunca termina, pois sempre haverá novos desafios esperando para serem enfrentados, mas um novo caminho se abre diante deles, onde a verdadeira aventura reside na construção de um legado que viverá para sempre. Convidamos todos a refletirem sobre suas próprias jornadas e as escolhas que moldam suas vidas. Lembrem-se de que, assim como Elara e seus amigos, a verdadeira força surge ao unirmos-nos em nossas vulnerabilidades e desafios. Que esta história seja uma fonte de inspiração para vocês, um lembrete constante do poder das decisões que tomamos e do impacto que temos sobre o mundo ao nosso redor. Que as nossas escolhas sejam sempre guiadas não apenas pela ambição, mas pela coragem de fazer o que é certo, independentemente das dificuldades.